A torcida do Cruzeiro está muito chateada com os últimos 4 jogos. Tivemos ali a derrota contra o Remo, fomos prejudicados pela arbitragem, mas todo mundo sabe que o Cruzeiro desempenhou um futebol muito ruim dentro de campo. Nós tivemos a estreia contra o Bahia, nós tivemos a vitória contra o Brusque, mas o Cruzeiro não conseguiu, podemos dizer assim, uma atuação digna de Cruzeiro, e nós tivemos um empate contra a Tombense. Galera, nós perdemos a oportunidade de estar no G4 pela primeira vez desde que caímos para a segunda divisão. E este tabu continua por aí. Cruzeiro perde outra oportunidade e enfrenta um adversário que provavelmente vai brigar para não cair durante este ano, que é a Tombense, time que acabou de subir. É uma equipe chata de se enfrentar? É uma equipe chata, mas o elenco da Tombense não está tão modificado assim com o elenco do início do ano no Campeonato Mineiro, onde o Cruzeiro meteu 3-0 com o time reserva, com gol do Thiago, gol do Daniel Júnior. Esse time do Cruzeiro me decepcionou demais, principalmente em atuações individuais, porque a gente vê a tática do Petzolano é muito boa. O Cruzeiro chegava no ataque, só que na hora do passe bom, na hora da finalização, o Cruzeiro era péssimo. Eu vou falar pra vocês, eu nem sei pra que o Cruzeiro tá atuando em primeiro tempo. Cara, o Cruzeiro não existe no primeiro tempo. Eu acho que o Petzolano deve dar cada puxão de orelha nos caras que eles voltam ativos pro segundo tempo, querendo gol, querendo jogo, porque o primeiro tempo do Cruzeiro é praticamente nulo. É torcer pra não tomar gol no primeiro tempo. Nós tivemos péssimas atuações e tivemos alguns pontos positivos, mas não foram muitos. Por exemplo, galera, na minha opinião, um dos melhores dentro de campo foi o Jajá novamente. Ele não teve uma grande atuação como teve contra o Remo, mas era um dos poucos que tentava alguma coisa. Ele era um dos poucos que ofuscava a defesa adversária, que buscava ali as beiradas do campo. Então eu vou dar destaque para o Jajá pela segunda partida consecutiva. No gol nós tivemos o Cabral, só teve a oportunidade de fazer uma coisa, infelizmente ele não pegou o pênalti, não dá para ficar culpando o Cabral. Nós tivemos o Rômulo, cara, o Rômulo não dá, sinceramente. A Renata tem que apoiar, mas o Rômulo não dá, gente, o Rômulo é lento demais. Você me botar pra correr lá, pelo amor de Deus, me fala quantas vezes o Rômulo conseguiu subir no ataque, me fala quantas vezes o Rômulo conseguiu fazer cobrir, né, o ataque ali. O Rômulo não dá, sinceramente. Ou você coloca o Giovani Jesus, vamos dar uma oportunidade e manter a mesma tática, ou você muda a formação do Cruzeiro para 3 zagueiros, colocando o Alas ali, porque o Rômulo tá de sacanagem com a gente. Tá muito fraco. É aquele famoso jogador que coloca um papel assim no peito escrito: eu só jogo campeonato estadual. E foi assim desde que ele chegou. E no início do Campeonato Brasileiro ele volta a atuar mal de novo. Já são 3 partidas fraquíssimas do Rômulo. Eu não aguento mais ele dentro de campo. Nós tivemos o Eduardo Brock, que entrou no decorrer da partida no lugar do Rômulo, fez um excelente gol de pênalti, uma porrada que mesmo se o goleiro tivesse acertado o canto, o atleta teria dificuldades pela velocidade do chute. Nós tivemos uma partida ok do Lucas Oliveira e também do Zé Ivaldo. Nós tivemos uma partida ok do Rafael Santos, mas eu sempre espero muito mais do Rafael Santos. Deu uma decepcionada sim, ele não comprometeu o sistema defensivo do Cruzeiro, mas eu achava que o Rafael Santos tinha que pingar mais no ataque, até porque se o Rômulo não chega, o Rafael Santos tem que chegar. Se os dois não chegarem, vai dificultar demais para que o Cruzeiro possa agredir o adversário. Nós tivemos ali de primeiro volante o Neto Moura, e eu vou falar uma coisa para vocês que vocês vão me regaçar aqui, mas eu vou falar porque é a minha opinião e eu não posso escondê-la. O Adriano, galera, tem que ser titular desse time. Renato, Adriano, pé de rato, isso e aquilo. Galera, o Adriano tem que ser titular desse time. É melhor do que o William Oliveira, é melhor do que o Neto Moura, é o melhor primeiro volante que a gente tem. Só que tem um problema, sempre que o Petzolano utiliza o Adriano, ele faz uma função de segundo volante com o jogador. E eu já falei para vocês, Adriano é primeiro volante. Se você pedir ele para fazer qualquer coisa no ataque, não é a dele, ele não desempenha um bom futebol. Agora pede ele para fazer uma proteção na defesa, para fazer um desarme. O cara é inteligente nessa função. E eu acho ele melhor do que o Neto Moura, melhor também do que o William Oliveira. Nós tivemos outro jogador, o Mitkov, que também é primeiro volante, está sendo utilizado em uma função diferente. Paulo Petzolano está querendo ver se o jogador é polivalente,
está tendo oportunidade no time principal e tem que aproveitar. Mitkov não compromete em nenhum momento do jogo, mas eu vejo ali ele tendo dificuldades quando tem que subir para o ataque, até porque não é a do Mitkov. Quem acompanhou nas categorias de base sabe que ele desempenha melhor atuando como primeiro volante. Segundo volante, já sai um pouco das suas especificações. Nós tivemos ali a entrada do Vagninho, ficou pouco tempo dentro de campo, não dá para fazer uma avaliação. Nós tivemos um jogo horrível, péssimo, de dar medo do João Paulo. Cara, é outro jogador que eu não estou reconhecendo desde que o Campeonato Brasileiro começou. João Paulo era a grande expectativa do meio de campo do Cruzeiro. Fez muita falta nos jogos que ficou de fora, mas depois que voltou, não é o mesmo João Paulo. Eu não acho que ele esteja 100% fisicamente, porque é um bom jogador, é um cara, tipo assim, para uma Série B top, mas não está desempenhando bom futebol. Ele, depois que se lesionou, não voltou no mesmo ritmo. Nós tivemos a estreia do Léo Paz, pouco ainda para falar, mas achei interessante a estreia do Léo Paz. Nós tivemos o Luvanor, que eu nem sequer quero citar o nome do Luvanor, porque fez um jogo péssimo no primeiro tempo, mas não vou fazer críticas ao atleta, até porque tinha muito tempo que não jogava. Era um jogador que não conhece o restante do elenco, treinou poucas vezes, aí já coloca ele titular. Eu falei aqui no último vídeo, não se surpreendam, né? Até porque nosso treinador não tem essa. Primeiro jogo do cara, já bota ele titular para ver o que ele pode oferecer para nós. Nós tivemos o Danielzinho entrando no decorrer do jogo, o que já virou rotina aqui no Cruzeiro, o Daniel entrar no decorrer do jogo, mas eu acho que está na hora de dar uma oportunidade para ele no time principal. Até porque os jogadores que estão lá jogando ali no meio de campo, como João Paulo, nas beiradas, não estão funcionando. Então eu acho que o Daniel pode ser uma opção viável para o Cruzeiro. E tem o Rodolfo, que esse aí me deu arrepios. Tirando o pênalti que ele sofreu, o Rodolfo foi muito mal o jogo todo. Corria para um lado, gol doido, isso e aquilo, dava passes errados. Cara, o Rodolfo tava errando 1-2, tabelinha. O Rodolfo tava errando. A gente tem uma dependência muito, mas muito grande do atacante Edu. E eu vou falar para vocês, o juiz fraquíssimo esse juiz, deixou o jogo descontrolar. Ele precisou de 5, 6 minutos para ver uma marca, uma crava na perna do Rodolfo. Cara, aquela entrada ali não tem dúvidas alguma, nem precisava ter chamado o VAR. Eu vou falar para vocês, o VAR do Brasil nunca vai chegar no nível, nem na metade do nível da Europa. Eles olham rápido, eles veem impedimento em 4, 5 segundos. Aí você vai ver o do Brasil, eles demoraram 4 minutos para avaliarem o lance e chamarem o juiz. Entendeu? Eles demoraram isso tudo para decidir chamar o juiz, para ver que é um lance polêmico. Cara, não tem que chamar o juiz, tá na cara que foi pênalti, pelo amor de Deus. Os árbitros brasileiros são fracos. Eu não vou falar que eles são mal intencionados, mas não, eles são ruins. Ruins mesmo. CBF pode treinar os caras o dia todo. Eles nunca vão ter metade do desempenho que tem na Premier League, que tem no Campeonato Espanhol. Eu vi jogo da primeira divisão, eu vi lances absurdos de jogador que era para ter sido expulso, de pênalti que ridículo que foi dado pelo aquele juiz lá, o Klaus, no jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense. Cara, a arbitragem brasileira é fraca por natureza e parece que isso nunca vai mudar e a gente vai ter que se acostumar com esse nível fraquíssimo de rendimento. Agora, voltando a falar do Cruzeiro, o Petzolano tá trabalhando, ele tá se esforçando, em nenhum momento passou pela minha cabeça pedir saída de Petzolano, nada disso. O Petzolano tá fazendo um bom trabalho, tá tentando usufruir o melhor dos jogadores, dando oportunidade para todo mundo, tá montando um elenco, então ele tá fazendo o seu máximo. Eu gosto do trabalho do Petzolano e das tuas ideias. E é difícil, porque quando o treinador começa a perder assim, a gente já começa a perder a paciência com ele. Mas não, eu manteria 100% o Paulo Petzolano, porque gosto do trabalho dele. Eu mandei a real lá no Instagram e vou mandar a real de novo, galera. O objetivo do Cruzeiro é conseguir o máximo de pontos possíveis para quando a janela de transferências abrir, o Ronaldo olhe. Olha, eu tenho duas possibilidades. Ou eu invisto um pouco do meu dinheiro no Cruzeiro para trazer reforços pontuais, realmente pontuais, jogadores que estejam empregados. Eu não estou falando pagar transferência não, mas pelo menos pagar o empréstimo de um jogador que tem um salário um pouco mais alto. Ou eu vou pagar isso, ou eu vou correr o risco de ficar mais um ano na segunda divisão. E eu vou falar para vocês, não peçam paciência para a torcida celeste que já está há 3 anos na segunda divisão. Não vem com este papo
de que o Cruzeiro está em construção, isso e aquilo. Não vai colar. O Cruzeiro, quando ganhava Libertadores, ganhava Brasileiro, Copa do Brasil, sempre foi criticado pela torcida. Quando o Mano Menezes ganhou a Copa do Brasil, tinha críticas sim pelo jeito que ele colocava o time do Cruzeiro, recuado, retranqueiro. Então não venha com essa de Cruzeiro perder, vocês vão ter sempre o apoio do torcedor. Nós vamos apoiar e vamos criticar, sim senhor, porque o Cruzeiro é a nossa paixão. Isso aí sempre existiu e sempre vai existir. O torcedor cruzeirense sempre vai exigir demais desse time. E não tá errado não, tá super certo. Tem sempre que querer o melhor para o Cruzeiro.